Olá, hoje vamos falar sobre a Revolução Russa, mas para darmos início, vamos falar um pouco sobre a Rússia czarista. No final do século XIX, o Império Russo era o maior país do mundo, com uma população por volta de 160 milhões de pessoas, composta por vários povos com línguas e costumes diferentes. O regime político monárquico era o czarista, onde o czar tinha o poder absoluto. Ele nomeava e demitia ministros, censurava jornais, revistas e decidia em nome da nação. A Rússia era governada pela dinastia Romanov e a família do czar, a nobreza, conhecida como os boiardes, e o clero ortodoxo possuíam vários privilégios, pois eram os donos da maior parte das terras russas. Quanto à população do Império Russo, estes viviam no campo como arrendatários, ou seja, não eram donos da terra, e sim as arrendavam para fazer seu plantio. E a outra parte dos camponeses eram os mujiques, eram os trabalhadores que pagavam ao governo altos impostos pelo uso da terra e viviam pobremente. Eles também eram atingidos pelo analfabetismo, doenças, crises de fome que assolavam o país frequentemente. Por isso, a história da Rússia Imperial ocorreram várias rebeliões camponesas, sendo a maior delas a rebelião de Pugachev, que foi derrotada pelo exército czarista depois de muita luta. Quanto à modernização, ou seja, a industrialização na Rússia, isso vai ocorrer na segunda metade do século XIX, onde o Império Russo estava se industrializando graças à entrada de capital estrangeiro vindo da Alemanha, da França e Bélgica. Devido à exploração do petróleo, à produção de aço e à construção de ferrovia, como a Transiberiana. Isso fez com que surgisse grandes centros industriais em cidades como São Petersburgo, Kiev e Moscou. Mas nessas fábricas, os salários eram baixos, os riscos de acidente eram altíssimos e a jornada de trabalho passava de 14 horas. Fizeram com que os operários se manifestassem, como greves, passeatas e manifestações. Mas isso foi reprimido pelos Okhrana, a polícia czarista. E foi dentro deste contexto que o socialismo se embrenhará nos ideais intelectuais, chegando até os operários russos. Sobre o socialismo, este teve como os maiores pensadores filosóficos da época Karl Marx e Friedrich Engels, que criaram uma corrente dentro do socialismo, a qual eles próprios deram o nome de socialismo científico, ou também conhecido como marxismo. E tem como obras, ou seja, literaturas, livros escritos como O Capital e o Manifesto Comunista. Essa doutrina marxista propõe a transformação da sociedade, visando a repartição da riqueza e uma maior igualdade social, tendo como seus principais pontos opor-se ao liberalismo e às injustiças sociais, e também propõe o advento de uma sociedade sem classes. No Manifesto Comunista, Marx e Engels diziam que para fazer uma revolução teria primeiro que derrubar o capitalismo, e isso seria necessário uma luta entre proletariado e a burguesia, derrubando assim a burguesia do poder e instalando uma ditadura socialista, onde nesse novo governo os bens individuais, ou seja, as propriedades privadas como terras, fábricas e máquinas seriam estatizados, isto é, passariam a pertencer ao controle do Estado. O socialismo na Rússia foi possível graças a intelectuais
e operários que organizaram partidos com tendências socialistas. E em 1898 formaram o POSDER, sigla para Partido Operário Social Democrata Russo. Mas esse partido ele foi perseguido e desmantelado pela polícia do czar, e seus líderes eram na época Vladimir Unilovkin, o Lenin, e Levi Brustay, o Trotsky. Eles, com a perseguição e a desmantelação do partido do POSDER, eles deixaram a Rússia e voltaram a se reorganizar, ou melhor, se organizar no exterior. No entanto, havia divergência entre os socialistas russos, Lenin e Matovsky. Pois para Lenin, ele acreditava, ou seja, confiava que a luta revolucionária a um partido centralizado, disciplinado, que unisse soldados, operários e camponeses, e na conquista do poder por meio da Revolução Socialista. Daqui surgem os bolcheviques, que significa em russo maioria. Já Martov queria promover a Revolução Russa burguesa contra o czarismo e depois chegar ao poder com o socialismo pela via eleitoral. E este grupo ficou conhecido como os mencheviques, que a palavra mencheviques quer dizer em russo minoria. Então, ocorreu uma rebelião popular em 1905, onde a situação lastimável em que o povo russo vivia e também a indiferença do governo czarista acabou piorando a situação, pois a Rússia havia se envolvido em uma disputa imperial por terras, ou seja, território, com o Japão, por uma região chamada de Manchúria, em 1904. E isso não vai dar muito certo, pois ela vai perder a guerra, e perdendo a guerra também perde dinheiro, perde soldados, e, para piorar a situação, a vida da população russa continuava de mal a pior. E para piorar as situações, havia altos impostos cobrados, ao povo russo. Então isso acabou provocando, em um domingo de 1905, onde operários em greve e suas famílias caminharam nas ruas de São Petersburgo com um documento escrito, com petições de melhorias no trabalho, no campo, melhorias também nos trabalhos e justiça, proteção, entre outras coisas. Mas o que ocorreu foi que o czar Nicolau II mandou seus soldados abrir fogo contra a multidão. Muitas pessoas morreram, outros ficaram feridos e tantos outros foram presos. Isso entrou para a história conhecida como o Domingo Sangrento. E contra isso, a população reagiu, promovendo mais greves e mais revoltas. E a mais famosa delas foi a revolta dos marinheiros do encouraçado Potemkin, contra os castigos corporais e a fome em que eram submetidos na marinha czarista. A onda de rebeldia originou levantes organizado por sovietes, que eram um conselho de deputados eleito por operários, camponeses e soldados. Em meio a tudo isso, o czar viu que a sua moral com o povo estava péssima. Então ele convocou a Duma, que era uma assembleia composta de deputados eleitos pelo povo, mas não demorou muito para dissolvê-la, pois viu que a Duma estava se fortalecendo cada vez mais. Então o czar a dissolveu e passou novamente a governar de forma autoritária, como ele sempre havia feito. E para piorar a situação, em 1914, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, com a intenção de controlar o Mar Mediterrâneo através do Mar Negro. O Império Russo lançou contra os alemães cerca de 13 milhões de soldados, mas este exército numeroso carecia de várias coisas, entre elas botas, alimentos, fuzis,
cobertores e, sobretudo, treinamento adequado. O resultado, óbvio, né? Ele foi trágico, onde cerca de 3 milhões de soldados foram mortos. Enquanto isso, a população civil continuava sofrendo e culpava o czar Nicolau II por isso e também pela entrada na Primeira Guerra. Isso fez com que ocorresse protestos e mais protestos, onde houve saques a armazéns e a lojas. Também os tecelões e operários de São Petersburgo marcharam em direção ao prédio do governo e junto com eles, dessa vez, os soldados do exército czarista. Estão lembrados? Aqueles mesmos soldados que no Domingo Sangrento de 1905 abriu fogo contra a população, agora vai se juntar a ela. Então, unidos, eles vão invadir o Palácio de Inverno e derrubar o imperador. E assim, então, proclamar a República.